Olá amigos, iremos aí fazer um vídeo, de um resumo das coisas mais importantes, para o seu concurso agora você vai ter, tá bom? Então a gente vai falar de forma bem rápida e objetiva, tá bom? Quem puder se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos, as notícias aí, do concurso, principalmente do estado do Amazonas, para você ficar por dentro aí, tá bom? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco da Constituição, ok, pessoal? Os fundamentos. Quais são os fundamentos? Se vier na sua questão, né? Então os fundamentos são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político, né? Tem esse mnemônico aí, bem conhecido por todos da área, né? Que é o Soci Diva Plu, ok? Vamos partir para o artigo 2. Segundo, no caso, artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Aí uma pergunta aí, quem manda mais, né, pessoal? Ninguém manda mais do que o outro, tá? Para isso que tem o princípio do pesos e contrapesos, né, pessoal? A nossa Constituição, ela é toda elaborada nesse propósito. Então, ninguém manda mais do que ninguém. Um depende do outro, assim, né? Eles são harmônicos e eles são independentes, ok? Uns têm atribuições típicas e atípicas, assim como outros também. Quais são os objetivos fundamentais? Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então o mnemônico é COGAERPRO, ok? Note, pessoal, que os verbos estão no infinitivo, ok? Os princípios internacionais. Quais são os princípios internacionais? Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político. O mnemônico é: ainda não comprei recordes, tá, pessoal? Para você lembrar. O A de autodeterminação dos povos, o I de independência nacional, o D de defesa da paz, o não de não intervenção, o com N, tá? Concessão de asilo político, o prevalência dos direitos humanos, o I de independência nacional, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, e o S de solução pacífica dos conflitos. Nesse caso aqui, né, pessoal, entra a parte do Brasil e Venezuela, né? Segundo esse princípio aí, a gente não pode entrar em conflitos, né? Só se for no último caso. Mas em regra, esse é um dos princípios internacionais que a gente tem que cumprir, tá, pessoal? Evitar a guerra, ok?
Forma de governo é república, tá, pessoal? Forma de estado, federação. Só você lembrar, tá? As iniciais FE, forma de estado, federação, ok? Fogo, república. Tem alguns professores que falam, a república é fogo, né? Para tentar decorar. Então, o sistema de governo presidencialista. Já fomos parlamentaristas em algum momento aí atrás, mas hoje o que prevalece é presidencialista. Regime de governo, democracia participativa, semidireta, tá, pessoal? Indissolubilidade, pacto federativo. Veda-se o direito de secessão. O que é esse direito? É quando um estado, né, pessoal, ele quer se separar da federação. Não pode, tá? Aconteceu aí no Rio Grande do Sul, né? Eles queriam ser um país independente, queriam se tornar um país, mas não pode, tá, pessoal? A União intervém na hora, tá, pessoal? Aí os direitos sociais, né? São vários mnemônicos. Temos lápis demais: trabalho, educação, moradia, saúde, lazer, previdência social, desamparados, maternidade, alimentação, infância e segurança. Temos esse outro aqui que é o mesmo, tá? Edu mora lá, Saul trabalha ali e Aziz prossegue preso. Edu de educação, moradia, lazer, saúde, trabalho, alimentação, assistência aos desamparados, proteção à maternidade e à infância, segurança e previdência social. São privativos de brasileiro nato, os cargos de... Então, esses daí são os privativos de brasileiro nato, tá, pessoal? De presidente e vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, de ministro do STF, da carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado da Defesa. São todos os ministros do Executivo? Não, só o ministro de Estado e do Estado da Defesa, tá, pessoal? Mnemônico mp3.com. M de ministro do STF, P de presidente da Câmara, do Senado e o presidente mesmo. Por isso que é P3, tá? São 3 presidentes. C, carreira diplomática. O, oficial das Forças Armadas. E M, de ministro de Estado da Defesa. Ok? A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito. Por que eu coloquei o pré, pessoal? Porque a consulta é prévia à população. Depois faz a lei, tá? E o referendo faz primeiro a lei e leva para as pessoas votarem, ok? E a iniciativa popular, como é que se dá a iniciativa popular? Acontece muito, né, pessoal? Aí aquelas assinaturas eletrônicas, né? Projeto de lei que o seu amigo fala, poxa, tal, assina aí, diz sim, diz não, né? Isso aí é dessa forma. Então tem que ser o quê? 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, tá?
com não menos que 3% dos eleitores de cada um deles. Ok? Então, assim, para dar prosseguimento à iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatório para os maiores de 18 anos. Ponto. Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o serviço militar obrigatório, os conscritos. Então, não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos em período militar. São condições de elegibilidade na forma da lei. Quais são as condições para ser eleito? Nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, alistamento eleitoral, domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima D. Isso é o que mais cai, idade mínima. Vamos lá? 35 anos para você se candidatar para presidente da República ou vice, tá, pessoal? E senador também. Tem que ter idade mínima de 35 anos. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador, ok? Então, decore essas idades aí. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, tá, pessoal? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Aí. Quem são os inalistáveis? Estrangeiros e conscritos do período militar, tá? E os analfabetos. Ok? Então, porém, tá, pessoal? Os analfabetos, eles podem votar, mas não pode ser votado. Então, eles têm a capacidade eleitoral ativa, mas não passiva, tá? Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, os governadores de estado e do Distrito Federal e os prefeitos, muita atenção nisso aí, deve renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então é o executivo, tá? Presidente, governador e prefeito. O executivo em geral, eles têm que renunciar ao mandato 6 meses antes do pleito, tá? São inelegíveis no território de jurisdição do titular. Então, quem não pode se candidatar no território de jurisdição do titular? O que é isso, pessoal? Por exemplo, eu sou governador, né? E eu tenho um irmão que quer vir prefeito. Aí não pode, tá, pessoal? Ou então minha mulher. Então, isso aí tudo depende. Por exemplo, se eu fosse prefeito e o meu irmão quisesse vir para o Senado, pode. Entendeu? Não tem que ser assim, de cima para baixo, tá? Por exemplo, de um município. Eu sou vereador e meu irmão quer vir para prefeito, pode. Agora, se eu sou prefeito de um município e meu irmão quer vir para vereador, não pode, tá? Tem todos esses critérios aí. Então, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, tá? Com finalidade também, além de ser consanguíneos ou por afinidade. Até o segundo grau por adoção do presidente da República. Ah, tá, isso aqui já é outra parte. Até o segundo grau ou por adoção, ok? Do presidente da República, do governador de estado ou território, ou do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular, atenção nessa salva aí, tá? Se titular de mandato eletivo de candidato à reeleição, tá, pessoal? É diferente aí se for em casos de reeleição,
tá? Então vamos lá ver como é que prossegue esse consanguíneo ou afim, tá? Que a lei traz. Não é apenas consanguíneo. Então isso aqui é você explicar para você como é que ocorre a lei diz até o segundo grau, né, pessoal? Então, esse aqui, tá? Por exemplo, o seu neto. O seu neto, ele é parente de segundo grau, porque de você vai para o seu filho com 1 grau e do seu filho vai para o seu neto 2 graus, ok? O seu pai, ele é o seu parente de primeiro grau, tá? O seu avô é seu parente de... Vai chegar no seu pai 1, o seu avô 2, tá? O seu primo, pessoal. Meu primo é meu parente legítimo de primeiro grau. Não existe, tá, pessoal? Não tem primo de primeiro grau, nem de segundo, nem de terceiro. O seu primo, o que você chama de legítimo, né, que é filho do seu tio, ele é o seu parente de quarto grau, tá, pessoal? Não entra nesse esqueminha que eu falei para vocês aqui, parágrafo 7º, tá? Porque de você, para chegar no seu primo, de você vai ter que ir pro seu pai, pro seu avô. Aí quando chega no seu avô, desce pro seu tio, que dá 3 graus. Do seu tio desce pro seu primo, 4º grau, tá, pessoal? Aí, Diego, por afinidade, a sua mulher, pessoal, é 1 grau, tá? É mesmo que ser você. Então, por afinidade, a mãe dela é seu parente de primeiro grau. O que for para sua mulher ou seu marido parente de primeiro grau é o mesmo para você por afinidade, tá? Ok? E a irmã dela, no caso, é segundo grau. Sobe e desce aqui, ok? Espero ter explicado direitinho. Direito administrativo. Então vamos lá. Doutrina e estudiosos, né? Jurisprudência, decisões, posições dos tribunais. Então essa aí é a diferença, tá? O que é a doutrina, pessoal? É o que os estudiosos do direito dizem, falam, pensam, ok? A jurisprudência são as decisões dos tribunais superiores, né? Que serve como base para o resto, TJ, juiz, normal, entendeu? Princípios são os explícitos, tá, pessoal? Então, quais são os princípios explícitos? São os únicos que estão na Constituição, né? Explicitamente. O resto está tudo implícito. É o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu acho que na altura do campeonato vocês já sabem, é decorado cada um deles, né? Quais são os princípios implícitos, né? Supremacia do interesse público, indisponibilidade do interesse público, continuidade dos serviços públicos, finalidade, autotutela, razoabilidade, proporcionalidade, motivação e segurança jurídica. Ok? O que é o Estado, pessoal? O Estado, povo, território e governo soberano, para ser chamado de Estado. Então tem que ter essas 3 coisas: povo, território e governo soberano. O uso e abuso de poder. Vamos lá. Ele é um gênero, tá, pessoal? O uso e abuso de poder é um gênero. O excesso de poder é um e o desvio de poder ou desvio de finalidade é outro, tá? Poderes administrativos. Poder vinculado. O que quer dizer isso? Só pode fazer o que está conforme o que está escrito. Por exemplo, se a pena da pessoa é 30 dias, então tem que ser 30 dias, tá? Poder discricionário, por exemplo, a lei deixa a critério do juiz. Olha, juiz, você pode dar de 1 a 3 anos, né? Fica a seu critério. Então, ele tem a discricionariedade de
falar 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, então a gente vai ver vários fatores para poder escolher quantitativo. Poder hierárquico, poder disciplinar e o poder regulamentar. São os poderes administrativos. Poder de polícia. Primeiro, atributo do poder de polícia, que vem a discricionariedade, autoexecutoriedade e a coercibilidade. Agentes públicos. Todas as pessoas físicas incumbidas definitivamente ou transitoriamente do exercício de algumas funções estatal, tá? Então, esses são os agentes públicos. Gênero. Suas espécies são agentes políticos, administrativos, particulares em colaboração, muito importante isso, tá? Com o poder público. Então, a partir do momento que você, vamos supor, é chamado pelo TRE, né, para ir nas eleições, né, para você participar lá da eleição, né, ser mesário, você é um agente público, tá, pessoal? Então, ele é um gênero. As espécies são essas aí que eu acabei de falar para vocês, que estão de vermelho, tá? Servidores públicos. Servidor público é o agente que possui uma relação funcional com o Estado, ou seja, ele está submetido a um regime jurídico estatutário, legal, de direito público, ok? Os servidores públicos são titulares de cargo público efetivo ou em comissão, tá? Exemplo de servidores públicos: policiais civis e militares, juízes, secretários de Estado e etc. Empregados públicos são agentes que estão sob o regime contratual, tá? Trabalhista, ou seja, são seletistas, regidos pela CLT. Embora esteja a serviço do Estado, o regime jurídico a que estão submetidos é de direito privado, pois o vínculo deles com a administração pública é contratual. Exemplos de empregados públicos: funcionários terceirizados, contratados pela administração pública. Ok? É aí a Petrobras, Caixa Econômica, Transpetro, Banco do Brasil. Esses aí são todos empregados públicos, tá, pessoal? Agentes políticos, vamos lá. Começando pelos agentes políticos, que são os ocupantes de altos cargos da administração pública. São os dirigentes governamentais e aqueles que orientam, criam diretrizes e supervisionam os governos. Então, quem são, né, esses agentes políticos? Presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, juízes, tá? Desembargadores, promotores, procuradores, ministros e secretários. Todos agentes políticos, tá, pessoal? Não esqueça. As competências dos agentes políticos são diretamente derivadas da Constituição Federal. Eles não estão subordinados a outras autoridades, exceto os auxiliares diretos do chefe do executivo, tá? A exemplo dos ministros e secretários, ok? Agentes administrativos. A classificação de agente administrativo é dada para quem tem uma atuação pública profissional e remunerada. Eles estão sujeitos à hierarquia da administração pública, ocupando cargos públicos. Os agentes administrativos podem ser servidores públicos, empregados públicos ou temporários, ok? Servidores públicos, quem são? Ocupam cargo público, em regra estão sujeitos ao regime estatutário. Empregados públicos ocupam emprego público, ingressam no cargo por meio de concurso e estão sujeitos ao regime seletista. Contratos temporários. Exerce função por tempo determinado
para atender a situação de excepcional interesse público. É o que eu acabei de falar para vocês no caso do mesário, né, pessoal? Particulares em colaboração com o poder público. Agentes honoríficos. Os agentes honoríficos não são profissionais contratados pela administração pública. Eles apenas colaboram transitoriamente com o Estado para exercer determinadas funções. Como não há vínculo profissional, é muito raro que sejam remunerados. Alguns exemplos: mesários eleitorais, membros dos conselhos tutelares, membros do tribunal do júri, etc. Agentes delegados. Já os agentes delegados são particulares que têm a responsabilidade de exercer uma atividade específica, que são obras, por exemplo, por delegação do Estado, que deve fiscalizar sua atuação. Embora colaborem com o poder público, não são considerados servidores, eles são permissionários ou subsidiários de serviços públicos. Um exemplo sempre utilizado é o caso dos leiloeiros, no caso, que realizam leilões de bens públicos. Agentes credenciados. É a quinta e última classificação dos agentes públicos. É a de agentes credenciados, que nada mais são do que pessoas que representam o Estado em algumas circunstâncias. Um exemplo muito citado é de um artista, né, que, representando o país, recebe uma medalha de honraria no exterior em nome do governo. Ou o pesquisador que participa de um seminário internacional representando o Brasil. Ok? Artigo 7º, né, no caso. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Então vamos lá. Eu vou dizer para vocês essas cores, né, pessoal? Já deixei de propósito. Ok? Vou dizer no final para vocês o que significa. Então, os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, quais são? Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa nos termos da lei complementar que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos. 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Fundo de garantia do tempo de serviço. 4. Salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Ok? Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo para os que percebem remuneração variável. 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa, participação nos lucros ou resultados desvinculados da remuneração e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Salário família, pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Repouso semanal, preferencialmente aos domingos.
ok? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço sendo no mínimo de 30 dias nos termos da lei. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. E adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Aposentadoria. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Proteção em face da automação na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este será obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. 30. Proibição de diferença de salário, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. 31. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico, intelectual ou entre os profissionais respectivos. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício e permanente, no caso, e trabalhador avulso, tá, pessoal? Muita atenção nesse último aí. Igualdade de direito entre trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, tá? Então, tá aí, né? Por que eu coloquei de vermelho e azul? São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos. Os direitos previstos no inciso, então, são os vermelhos, tá, pessoal? São garantidos as categorias dos domésticos, tá? Só dos domésticos? Não, tá, pessoal? De todos os trabalhadores e também dos domésticos. Os domésticos só têm direito a esses de vermelho, tá, pessoal? Os trabalhadores em geral têm direito a todos esses, tá? E atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrente da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos no inciso, esses aqui, tá, pessoal? Bem como a sua integração à Previdência Social. Ok? Elementos do ato administrativo. Quais são os elementos? É o famoso COFINFORMOB, tá, pessoal? Competência, finalidade, forma, objetivo e motivo, tá? Os atributos. Quem são os atributos do ato administrativo? É o PAT, tá, pessoal? Não esqueça. Conceito de ato administrativo. Então, qual é o conceito do ato administrativo? Toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nela ou agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio, segundo Meirelles. Eli Lopes Meirelles. Agente, quem é? É o sujeito que faz, ok? Aquele que realiza o ato, que faz o ato,
é preciso ter cuidado com alguns livros que pulam a definição de agente e já discorrem sobre a sua competência. Contudo, essa já está no campo da validade e não do sujeito, ok? A forma, no caso, é como fazer, tá, pessoal? É como o sujeito manifesta a vontade unilateral da administração. É preciso averiguar se haverá ou não solenidade, se o ato será escrito, verbal ou por sinais. Finalidade é para que se faz, ok? Como se extrai dos princípios da administração pública, a finalidade de toda conduta é servir o bem comum, o interesse público. Logo, a finalidade do ato administrativo é satisfazer o interesse comum, o bem da coletividade. E o motivo é porque se faz. A justificativa, o fato é o direito que dão base à realização desse ato. Objeto, o que contém. Então é o objeto. É o conteúdo do ato administrativo, o que ele traz. Quantos e quais são esses atributos? São 4, né? Que eu acabei de falar para vocês lá atrás, que é o PAT, né? Só voltar aqui rapidinho. São os atributos PAT, tá? Que é presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade e tipicidade. Irei explicar cada um deles, tá, pessoal? Presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. É o mesmo caso, né? Então, presume-se que o ato é legal, legítimo e verdadeiro, né, quando sai da administração. Trata-se de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Tais atributos fundamentam-se no princípio da legalidade, do qual extrai-se que a administração pública, o administrador público, no caso, só é dado fazer aquilo que a lei autoriza e permite, né? Então, o administrador só vai fazer aquilo que está na lei, que a lei autoriza ele fazer. Por isso que é a presunção de legitimidade. Autoexecutoriedade. A administração pública pode impor suas decisões independentemente de provimento judicial, ok? A autoexecutoriedade traz uma peculiaridade que é a sua conceituação a partir da junção de duas outras características dos atos, que é a exigibilidade e a executoriedade. Exigibilidade, que é meios indiretos de coerção. Quais são os exemplos? Só consegue obter licenciamento do carro quem não tenha multas pendentes, né? Então, no caso, a administração não vai obrigar você a pagar uma multa, mas ela indiretamente vai dizer, olha, só pode vender o teu carro se tu pagar a multa, ok? Executoriedade, meios diretos de coerção, que são apreensão de mercadorias. Então, no caso, a vigilância sanitária vai lá num mercadinho, vê que tem vários produtos vencidos. O que ela vai fazer? Vai apreender a mercadoria na hora. Entendeu, pessoal? Imperatividade. A administração impõe suas decisões, independentemente da vontade ou concordância do particular afetado. Então, imperativo, imperador, lembra, ordem. Então, a administração impõe suas decisões, independentemente da vontade do particular, ok? Tipicidade. Por tipicidade, entende-se que a atuação da administração pública somente se dá nos termos do tipo legal, como decorrência do anteriormente mencionado princípio da legalidade. Ok? Valeu aí, pessoal. Espero ter ajudado e vai ter outros vídeos aí. Até a próxima.